Boa tarde. Hoje vamos iniciar nossa aula sobre misturas homogêneas e heterogêneas. Mas afinal, o que são misturas? Misturas são porções de matéria formadas por mais de uma substância. Existem dois tipos de misturas. São elas homogêneas e são elas as heterogêneas. Uma mistura heterogênea se distingue de uma mistura homogênea pela variação das propriedades em sua extensão, enquanto a mistura homogênea apresenta apenas uma fase. A mistura heterogênea é formada pelo menos duas fases. Temos aqui dois exemplos aqui de misturas. Uma é a água com óleo, que quando a gente mistura elas, a gente consegue distinguir os dois elementos. A gente consegue ver, quando eles estão juntos, a gente consegue ver a água e o óleo separadamente. E embaixo temos uma outra mistura, de água com sal. Quando a gente mistura, a gente só consegue distinguir um elemento. No caso, a gente não consegue ver o sal, só consegue ver a água. Temos aqui alguns exemplos de misturas homogêneas. São elas: água e açúcar, o aço, que é uma mistura de ferro com carbono, o latão, que é uma mistura entre cobre e zinco, o bronze, que é uma mistura de cobre e estanho, o vinagre, que é uma mistura de ácido acético com água. O álcool também é uma mistura homogênea. O achocolatado que a gente toma também é uma mistura, que a gente só consegue ver um elemento. Agora as misturas heterogêneas. São elas o granito, a mistura de água com óleo, uma mistura de ouro com areia, açúcar com farinha, enxofre e limada de ferro, o granito, que são mistura de feldspato, magnetita, e mica e quartzo, que esses são tipos de pedras. Outro tipo de mistura heterogênea é aquele feijão com arroz, que é aquela feijoada que a gente consegue distinguir os elementos diferentes. Agora já uma vitamina, já é uma mistura homogênea, que a gente consegue ver apenas um elemento. Pronto, como também temos as misturas, existem também alguns métodos de separação de misturas, que é o processo utilizado para separar duas ou mais substâncias diferentes. Lembre-se que a mistura é a combinação de duas ou mais substâncias, e ela pode ser homogênea ou pode ser heterogênea. Separação de misturas homogêneas. As misturas homogêneas são aquelas que possuem apenas uma fase, como eu falei anteriormente. Os principais processos de separação desse tipo de mistura são a destilação simples, que ela é a separação entre substâncias sólidas de substâncias líquidas, através de seus pontos de ebulição. Um exemplo que é a água com sal, quando são aquecidos na temperatura de ebulição, a água evapora e fica apenas o sal. No caso, quando colocamos a água para ferver, a água começa a ficar no seu formato, fervendo no seu formato de ebulição, e ela começa a secar. E nesse caso ficará apenas o sal. Aqui é um exemplo da destilação simples. Temos aqui embaixo a mistura sendo aquecida com a vela. Temos um termômetro aqui em cima. E aqui temos nesse condensador, que vai ser a passagem da água no formato de vapor para esse último recipiente, esse recipiente aberto. E nesse primeiro recipiente ficará apenas o sal.
Temos também a destilação fracionada, que é a separação entre substâncias líquidas através da ebulição. Para que esse processo seja possível, os líquidos são separados por partes, até que obtenha um líquido de maior ponto de ebulição. Um exemplo, separar a água da acetona. Nesse caso, a gente separando a acetona, ela vai ter um grau de ebulição mais rápida. E o que vai acontecer? É igual a outra substância, igual à destilação simples, só que a destilação simples a gente usa para separar substância líquida de substância sólida, tipo água com sal. A já fracionada é só para substâncias líquidas. No caso, vai sair o que entrar em ebulição primeiro. O próximo. Temos a vaporização, que também é conhecida por evaporação. Ela consiste em aquecer uma mistura até o líquido evaporar, separando do soluto da forma sólida. Nesse caso, o componente líquido é perdido. Que um exemplo é da obtenção de sal marinho. Temos aqui o sal, que é retirado da água do mar, e o composto é aquecido. A mistura é aquecida até a água evaporar. Só que nesse caso a água se perde no ar, a água não é reaproveitada, restando apenas o sal. Agora, separação de misturas heterogêneas. As misturas heterogêneas são aquelas que possuem duas fases. Vamos ver aqui alguns tipos de processos. Temos a centrifugação, que a centrifugação ocorre através da força centrífuga, a qual separa o que é mais denso do que é menos denso. Um exemplo de centrifugação é o processo da lavagem de roupa, que separa a água das peças. No caso, na máquina de lavar, o último passo que é a centrifugação, que é quando ela começa a girar para separar a água. Aqui temos alguns exemplos da centrifugação. Nesse caso aqui é com substâncias, que ele vai girar até os elementos se separarem. Temos a filtração, que é a separação entre misturas sólidas e insolúveis e líquidas. Um exemplo é o café no coador, que para obter ele, o café ele é coado no coador. Aqui um exemplo aqui no coador, que a parte líquida desce e fica o pozinho no coador. E aqui temos uma mistura de sólido e líquido, tipo água com areia. No caso, quando bota no coador, a água desce, a água passa e fica apenas a areia em cima, no coador. Temos a decantação, que é a separação de substâncias que apresentam densidades diferentes. Ela pode se realizar entre líquido e sólido ou líquido e líquido. Aí no caso do líquido e sólido, o sólido precisaria ser mais denso que o líquido. No caso, o sólido ficará depositado no fundo do recipiente para que o processo o sólido fica depositado no fundo do recipiente. Para esse processo é utilizado um funil de decantação. Temos aqui o exemplo da separação de água com areia, ou separar água de um líquido menos denso, tipo óleo. Aqui uma imagem da decantação. Temos aqui o funil, temos aqui como se fosse uma torneira, que é para a mistura descer. E embaixo o recipiente que vai receber uma das misturas.
Esse exemplo aqui é água com óleo, e aqui temos que a água chegou até o final. Temos a dissolução fracionada. Ela é utilizada para a separação de substâncias sólidas ou substâncias sólidas e líquidas. Ela é utilizada quando na mistura alguma substância solúvel em solventes, como a água. Ou seja, o método de dissolução e a mistura deve passar por outro método de separação, como a filtração. Nesse caso, temos o exemplo de separação de areia com sal. Pronto, com a separação de areia com sal, a gente precisaria de um outro componente, um terceiro elemento, que nesse caso seria a água. Temos aqui, nesse primeiro copinho, temos aqui a mistura de açúcar com areia, que é o que vamos utilizar. Vamos utilizar a água para que o açúcar seja dissolvido na água e em seguida a gente vai utilizar os outros processos de mistura. No caso, como a água e a areia, água com açúcar fez no caso, a água e o açúcar se fundiram e a areia pode ser removida pelo coador e depois, para separar a água do açúcar, a gente utiliza o método de destilação. Temos também a separação magnética, que ela é utilizada para separar o metal de outras substâncias, através de um ímã. Um exemplo, separar a limalha de ferro, que é o metal, do enxofre em pó ou areia. Aqui temos um exemplo, a mistura de um tipo de ferro com outra substância, tipo areia, e aqui o ímã em cima pegando essas outras substâncias, as substâncias do ferro. Temos a ventilação, que é a separação de substâncias com densidades diferentes. Temos um exemplo, um exemplo é a separação do arroz de sua palha, que a gente soprando eles, a gente consegue remover as palhas do arroz. Também é utilizado o pessoal no feijão também. O pessoal que planta nas comunidades rurais, que quando vão secar o feijão, eles botam no sol e o vento para levar as palhas. Temos também a levigação, que é a separação entre substâncias sólidas. Esse processo é utilizado por garimpeiros, o que é possível graças à densidade diferente das substâncias. Um exemplo é o ouro, que se separa da areia na água, porque o metal é mais denso que a areia. Aqui um exemplo do garimpeiro garimpando ouro. Temos a peneiração, que é a separação entre substâncias através de uma peneira. Um exemplo desses é separar o açúcar, separação de açúcar, dos grãos mais finos dos grãos mais grossos, pela peneira. Também temos a farinha também, que separa os grãos mais finos dos grãos mais grossos, e assim por diante. Temos a catação, que é o método mais simples para a separação de misturas. Ele é realizado de forma manual, separando as partes sólidas. Um exemplo de catação é a separação dos materiais do lixo, ou separação de sujeira de grãos.
Pronto, finalizou a nossa aula e em seguida eu vou deixar uma atividadezinha para vocês. Tenham uma ótima tarde.